Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas! Essa nossa aula hoje vai ser de um pão rápido. Aquele pão quando você quer que logo já esteja pronto para o café da manhã ou para o lanche da tarde e fazendo uma mistura de farinhas que fique gostosa. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Bruna Pereira e eu ensino você como é gostoso comer alimentos saudáveis e sem glúten. Isso sem deixar de comer o que você gosta, apenas modificando a maneira como ele é feito tradicionalmente com trigo e fazendo ele numa versão sem trigo. E de uma maneira que ele fique gostoso, que é o principal, né? Não adianta nada retirar, fazer e o resultado final não ser igual. Então, eu te ajudo a ter o melhor resultado dentro da alimentação sem glúten, fazer alimentos gostosos. Hoje, a receita foi muito pedida. Ai, Bruna, me ensina a fazer pão, traz algum pão que seja fácil. O pão, ele tem vários meios de ser feito, de ser fermentado, né? Ou é por fermento biológico, ou é por fermento químico, ou é pelo levain, que é a fermentação natural, ou em alguns casos é a união dos dois, do fermento químico e do fermento biológico. Então, eu trouxe um que é o mais rápido possível dentro do tempo que nós temos e que seja gostoso. Ele vai ser de fermento químico, de fermentação rápida. Muitos me perguntam assim, como é que eu faço para tirar aquele gosto, que o pão ele ficou com gosto ruim, ficou com gosto de fermento. O que acontece para um pão ficar com gosto de fermento é o balanceamento. Tá com muito fermento ou não fermentou. Ou ele estava na proporção certa, por exemplo, 5 gramas, 10 gramas, depende da receita, da preparação, e não fermentou no tempo suficiente. Geralmente tu vai colocar, por exemplo, 3 gramas de fermento, que é uma quantidade pequenininha, mas as farinhas em si têm muito carboidrato e é uma massa que vai levar 3 horas, 4 horas para fermentar. É uma fermentação lenta, aquele fermento vai comendo, vai se alimentando, vai crescendo e tudo isso é no seu tempo. Se porventura tu interrompeu esse período, por exemplo, era 4 horas e deixou 1h30, além de não ter desenvolvido da maneira correta, não ter criado ar, né, que é o principal efeito do fermento, é crescer, criar aquelas bolsas de ar, então ele vai ficar com gosto ruim. É inevitável, vai ficar com aquele gosto de fermento. Pouco ruim é quando tu corta e sente. Eu sinto muito cheiro, né? Esse pão, eu até brinco, esse pão tem cheiro de fermento. Às vezes tu passa no supermercado e eles estão assando os pães e tu vê nitidamente, não tá com o cheiro bom, assim. O gosto nem se fala, né? Porque se o cheiro já não tá bom, o gosto, obviamente, vai estar o gosto de fermento. Mas tu já sente o cheiro que aquele fermento tem muito fermento ou não fermentou o tempo suficiente. E muito fermento para acelerar não é legal. Não adianta de nada. Você pega a receita ali, tem 10 gramas de fermento, mas eu vou diminuir o tempo pela metade. E vou fermentar então 5 minutos, vou fermentar em vez de deixar as 10 gramas, vou dobrar e vou fermentar metade do tempo, né? Isso vai dar certo? Não vai funcionar. Você não tem como dobrar a quantidade de fermento para reduzir o tempo. Porque ele tem que se alimentar, ele tem que comer, ele vai produzir gás para daí, então, é tudo etapas. Sabe aquelas escadas que tem o degrau muito longo, que tu faz muita força assim com a perna para chegar no degrau de cima? É a mesma coisa. Tu tá querendo pular uma etapa, pular um degrau mais pertinho e já passar para aquele. Só que isso exige um esforço muito grande, a chance de cair é muito grande. Logo, trazendo para nós dentro da cozinha, se errar, vai ficar ruim. Então não é legal. Então vamos lá para essa receita. Essa receita, ela vai ser com leite vegetal, ela vai precisar de vinagre, azeite de oliva, farinha de grão de bico, farinha de arroz e farinha de aveia, goma xantana, que tem como substituir, depois eu explico, ovos, fermento químico, sal e um pouquinho, meia colherinha
de chá de açúcar. Pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar de coco, pode ser açúcar mascavo, pode ser mel, melado, qualquer açúcar. Um dos fatores que também influencia para o sabor do pão, além da estrutura, é a combinação de farinhas. Ai, esse pão até tem um gosto bom, mas ele tá esfarelando. É porque alguma coisinha na combinação de farinhas não tá correta, não tá em equilíbrio, tá faltando alguma coisa ali, sabe? Uma engrenagem, alguma coisa ali não encaixou. Então, quando tem uma receita, ai, ela até é gostosa, mas não ficou, algo tem que ajustar. E essa combinação de farinhas, ela não é engessada. Ah, eu só vou poder utilizar nesses moldes. Não, você vai poder variando a combinação e variando os sabores. Então, você vai ter um sabor utilizando farinha de arroz branca, vai ter outro sabor utilizando a farinha de arroz integral, vai ter outro sabor trocando pela farinha de grão de bico, outro sabor trocando pela farinha de feijão branco e todas elas. Cada nova combinação vai trazer um sabor diferente e isso eu sou apaixonada, eu acho lindo demais, porque é essa gama tão grande de sabores e de possibilidades me encanta. É aquilo lá que você nunca tem como enjoar, né? Ai, não, eu tô enjoada de comer sempre o mesmo gosto. Eu brinco da coxinha de batata doce com frango, né? Quem só comia frango com batata doce, chega ali um mês que tava na dieta do frango com a batata doce, não aguenta mais ver frango e batata doce. É enroladinho, é croquete, é coxinha, é tudo de frango com batata doce. É a mesma coisa. Se você comer todos os dias o mesmo pão, todos os dias ele sendo feito da mesma maneira, com a mesma combinação de farinhas, vai chegar daqui um mês, 2, você não vai aguentar mais ver o pão. Porque a gente tem que ter essa variação, essa mudança. Faz um, troca, depois na outra semana faz o outro, troca. Então tem meio de sempre ir variando. Vamos colocar a mão na massa? Então vamos lá, eu vou te passar as quantidades. Depois, enquanto ele estiver no forno, não se preocupa que eu te repito tudo de novo, anota. O mais importante sempre é o passo a passo. E esse eu quero te mostrar a textura, que é o que vai trazer o resultado final do pão. E mais um detalhe muito importante, ele vai vinagre. Na receita precisa do vinagre, porque em combinação com o leite vai trazer um meio ácido para essa receita. Vai acidificar, vai fazer uma reação química com o fermento e vai fazer com que ele cresça e fique fofinho e gostoso. Quando você substitui essa combinação, tem que trocar por um outro meio ácido, que no caso pode ser um iogurte, pode ser, mas daí muda a quantidade. Pegando o ponto, depois você faz as trocas que quiser, combinado? Vamos lá então, anota que eu vou colocando já e vou falando os passos. Vai precisar então de meia xícara de farinha de arroz integral, pode ser farinha de arroz branco, integral tem mais fibras, então eu sempre opto pela integral. E ela faz com que absorva mais líquido, tá? Então é diferente utilizar a farinha de arroz branco e a farinha de arroz integral, muda um pouquinho. Meia xícara de farinha de grão de bico. Ó, xícara retinha, muito importante, nada de morro. Eu queria mesmo fazer de feijão branco, mas eu tô no processo, né? Tá ali atrás, ele descansando, tô fazendo a farinha de feijão branco. Então ele tá de molho para depois, só vai ficar pronta a farinha de feijão branco na live de quinta-feira. Então até a aula de quinta-feira, que vai ser feito a farinha mesmo, ele vai ficar nesse processo de tira água, coloca água, deixa ele de molho ali. Mas isso faz toda a diferença. Mas não tem problema, se você quiser trocar e utilizar em vez de grão de bico feijão branco, ótimo, fica muito gostoso. Se quiseres 50 e 50,
Coloca a metade de farinha de grão de bico e a metade de feijão branco também. A farinha de feijão branco, ela neutraliza o sabor mais forte da farinha de grão de bico, então deixa um sabor bem gostoso. Meia xícara de farinha de aveia. Agora acrescenta aqui meia colher de chá, que é a bem pequenininha. É isso mesmo a quantidade. Se você for pesar, dá 1 grama, dá bem pouquinho de goma xantana. E a goma xantana ela é necessária para unir todos os ingredientes. Ela faz com que segure a umidade, ela faz com que fique toda a receita em equilíbrio conjunto. Porque se não tem uma rede, que é o que o glúten faz, ele faz assim, né? Como se fosse uma rede. A minha ensinação não é muito boa, não. Mas ele faz como se fosse uma rede. Ele abraça todos os ingredientes e segura. O glúten faz isso. No caso das receitas sem glúten, quem vai fazer isso é a goma xantana. Então, por isso que é bem importante colocar ela. Agora, feita essa primeira parte, mexe, mistura bem. Essa vai ser a base da receita, vai ser o mix de farinhas. Muito importante. Mexe, 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 até que ele fique como se fosse uma única farinha. Como se fosse utilizar a farinha de trigo em uma receita tradicional. Então, esse vai ser o mix de farinha sem glúten. Olha que lindo que ele fica. Então tá, feito o mix de farinhas, reserva ele e a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa, coloca 3 ovos. Eu ia fazer um... Pera aí. Eu ia fazer um mix lá e bater aqui, mas é coisa de Bruna, de trocar, mas tudo certo. Vou colocar aqui os 3 ovos, meia colher de chá de açúcar, então pode ser mel, melado, mascavo, demerara, açúcar de coco, qualquer um deles. É só para quebrar o gosto do sal, ele vai ficar aquele pãozinho neutro, sabe? Agora vem o meu dilema do sal. Ó, observa. Meia colher de chá de sal. Só que eu tenho 2 pontos. Eu não gosto, eu sou muito sensível ao sal, eu não gosto de utilizar muito sal. Então, eu acabo sempre reduzindo. Se tu quiseres, coloca um pouquinho a mais, um tiquinho a mais de sal, que ela vai ficar boa. É só porque eu tenho bastante sensibilidade, então eu reduzo um monte o sal. Quando eu não esqueço das receitas. Quando eu tô fazendo pra mim, igual hoje, por exemplo, à tarde, que eu não cozinhei no domingo, que eu tava ruim, e eu fui cozinhar hoje de tarde, esqueci. 2 receitas eu esqueci de colocar sal, mas tudo certo, porque daí compensa nos outros ingredientes e não tem problema não. Agora mexe. Começa a misturar esses ovos. Misturou um pouquinho. Acrescenta, então, agora ele vai um pouquinho menos de meia xícara de azeite de oliva. Bruna, quanto que é um pouquinho menos? Você marca um dedo para baixo. É como se fosse... É que não tem como dar em peso, né? Mas ela fica entre a xícara de 1/3 e a xícara de meio. É quase... Só que eu já testei. Eu já testei fazendo meia xícara e ele ficou pesado. E já testei fazendo 1/3 e faltou gordura. Então, o melhor que ficou foi assim. Peraí que eu vou te mostrar. Olha só. Consegue observar aqui a marquinha? Ela não enche, ela como se fosse faltando um dedo mesmo de azeite de oliva. E agora mistura.
Agora aqui nessa mistura acrescenta meia colher de chá de vinagre de maçã. Uou! Vai ficar bem lindo. Mistura bem rapidamente. Pode fazer na batedeira se quiser, não tem problema. Fica ótimo também. E agora você vai separar, então, 150 ml de leite vegetal. Porém, esses 150 ml, talvez você não utilize todo, ou talvez utilize 20 ml a mais. Por que isso acontece com tanta frequência da parte líquida, ou água, ou leite vegetal não ser tão precisa assim? Ah, você vai colocar apenas 150 ml, nenhuma gota a mais, nenhuma gota a menos. As farinhas, elas têm variações, então tem variação de marca, tem variação de lote, tem variação do clima, da absorção de umidade, e tudo isso influencia na receita. E tu vai ajustar como? Com os ovos, com o óleo, isso vai desestruturar a receita. A gente ajusta com o líquido. Então sempre o leite ou a água vai ser o meio de nós regularmos e deixar o ponto correto da preparação, da receita. Então por isso que nunca vai ter um número fixo, certinho assim, vai ser exatamente 150 ml. Às vezes acontece de dar exatamente, mas isso é variação então de clima, de temperatura, de farinhas, tudo isso influencia. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer de ter que acrescentar ou não colocar tudo. E é super normal, tá tudo certo. Então, vamos lá. Agora, então vai adicionar essa parte nas farinhas. E depois nós vamos ajustando o líquido e por fim vai o fermento. O fermento, ele entra, logo que ele tem contato com o líquido, ele entra num processo de reação química. E o segundo processo vai ser com o calor no forno. Então, por isso que ele é sempre o último. Ele não pode vir por primeiro, ele não pode já ser colocado aqui na parte líquida e faz toda a diferença. Cuidado na hora de acrescentar o fermento. Então, agora vem aqui. E começa a mexer. Já pode acrescentar a metade do leite. Ai, olha que lindo. Ó. Consegue observar que ela ainda tá pesada, que ela ainda não escorre. Então, eu vou colocar todo, nesse caso, no meu caso. Acredito que não vai ser necessário mais. Mas é sentindo, nunca coloca toda a quantidade, porque depois, se passou, é mais complicadinho. Olha que massa linda. Viu a diferença que eu tava te mostrando antes? Que ela não escorria, não descia, ela tava aquela massa agarrada, super pegajosa. Essa textura é diferente para outra preparação, para outro tipo de pão e não o pão com fermento químico. Ela fica muito semelhante à textura de massa de bolo, ó. Ela fica uma massa muito linda, muito lisinha. E cremosa. Agora então, por fim, vai acrescentar o fermento químico. É meia colher de sopa. Mistura bem, mexe. Quem não quiser utilizar a farinha de aveia, que não encontra, que tem dificuldade de encontrar farinha de aveia sem glúten na sua cidade, ou enfim, pode substituir por zaia,
que é aquela farinha de mandioca, sabe? Farinha branquinha, não é farofa. Ó, bem misturado, bem lindo. Pensa pessoa boba olhando as massas. Eu amo as texturas, acho lindo demais. Então, olha só, tá pronta. Agora, vamos colocar em forminhas pequenininhas. Eu trouxe essas forminhas porque muitas eu gosto de utilizar, até esqueci de trazer, eu gosto de utilizar as de alumínio. Então virou um hábito, virou um vício, sair comprando, eu quero uma forminha redonda, daí compro uma forminha redonda assim, uma forminha quadrada de bisnaguinha menorzinha, depois uma um pouquinho maior, uma assim, uma frescurite. Mas eu gosto de ter vários tipos de forminhas diferentes. Só que quando você não quer investir em forma, não quer gastar em forma de alumínio, tem essa possibilidade. Essa forma aqui, ela é muito legal, porque pode ir para o forno, depois para o freezer, depois para o micro-ondas e ainda ela pode ser reutilizada. É muito show. E também você pode fechar, ó. Deixa eu mostrar. Ela tem a tampinha. Então, por exemplo, faz o bolo, não quer fazer ele cortar, fatiar, congelar igual eu ensino, coloca já assar aqui em porções menores, daí fecha, olha só. Calma aí. É fácil, é porque eu tô com a mão gelada. Olha. E fica fechadinho. Daí você consegue empilhar eles, ó. Eles encaixam. Daí organizar bem lindo no freezer, que não toma muito espaço. Você já sabe daí o que são. Dá pra comprar de embalagens diferentes. Eu vou fazer o pão na embalagem marrom. Vou fazer o bolo de cenoura na embalagem vermelha, por exemplo. Olha que legal. E daí tu consegue empilhando. Agora, outro detalhe de Bruna. Precisa untar? Não, não precisa, mas eu gosto. Eu gosto de passar com o pincel de silicone um pouquinho de azeite de oliva, porque não gruda daí nadinha, ele sai bem fácil. Ó, quando você for fazer, você começa por esse processo primeiro, porque agora o fermento ele já tá agindo. Já deixa as forminhas todas untadas e pronta. Eu também não peguei, esqueci, mas você pode colocar sementinhas em cima. Pode colocar semente de girassol, semente de gergelim, linhaça. Pode fazer a seu gosto, acrescentar o que você deseja mesmo. Pronto. Então agora eu vou dividir essa massa nessas forminhas. Sempre cuida para colocar no meio, nunca passar demais porque depois ainda vai crescer. Meio da forma. Vou aproveitar que sobrou massa aqui, vou te ensinar um truque. Não é truque, mas vai te facilitar bastante. Tá, sobrou minha massa. Se eu quisesse pegar outra forma, tudo certo, pegava, colocava junto, forma de alumínio mesmo, e não tinha problema. Mas eu quero te ensinar a adormecer essa massa. Porque, por exemplo, se você for fazer em maior quantidade, quer fazer eles menores em tamanho, mas numa quantidade maior já para deixar guardado, enfim. Você pode fazer essa massa, utilizar, coloca, vamos levar para o forno, assa, e essa massa que já ficou pronta, ela pode ser adormecida. Lembra que o primeiro processo de reação química que faz crescer
é o contato com o meio líquido. Então, independente se for água, se for o leite, se for os ovos, se for o óleo, qualquer líquido vai fazer a ativação desse fermento. O segundo é o calor. Então, se a gente romper um desses processos, desses elementos, a gente rompe esse crescimento. Como que nós vamos adormecer? Colocando na geladeira. Então, fez a massa e não quer utilizar ela toda no mesmo momento. Quer assar primeiro alguns, tenho que sair, tenho que buscar meus filhos na escola, então depois eu volto e eu termino de assar. Pega, assa os primeiros, o restante da massa coloca ela em geladeira. Então ela pode ficar na geladeira até 24 horas, mas eu não aconselho deixar 24 horas. Então faz esse processo, por exemplo, começou a fazer de manhã e quer finalizar à tarde, ou tive que sair, quero voltar e finalizar depois. Sabe quando acontece essas ocasiões inusitadas, mas que sempre acontece de ter que sair ou ter que interromper em algum momento? Então essa é uma super estratégia para você adormecer o que você está fazendo, bolo, pão, qualquer produto com fermento químico. Você pode deixar ele na geladeira, ele fica guardadinho e depois ele acorda com o calor. Então não precisa deixar depois em temperatura ambiente, nada disso. Coloca na forma e coloca assar. Agora vou colocar eles aqui, ó. Forno 180 graus, pré-aquecido. Ele vai depender muito da quantidade da forma. Se for uma forma maior, ele pode levar 20, 25 minutos. Se for uma forma menor que essa, pode levar 10 minutos. Essa forma aí, ele vai levar mais ou menos de 15 a 20 minutos. Então, deixa ele ali assando. No caso, aqui tá quase temperatura de geladeira, eu não preciso nem adormecer o fermento porque ele já tá dormindo. É super frio. Aqui onde eu tô gravando, acredito eu que tá uns 8 graus. Então, é assim, ó, é temperatura de geladeira mesmo. Então ele pode ficar em temperatura ambiente que ele não vai fermentar, ele não vai crescer. Um dos motivos pelo qual eu não me preocupei tanto em fazer esse processo antes ou acelerar. Quando tá num local quente, numa região quente, e você deixa ele paradinho, observa que ele já começa a regir, ele já começa a criar bolinhas dentro da massa, já começa a ficar aquela massa aerada, só que isso faz com que no momento que ele teria que crescer, que ele tem que dar aquela explosão de crescimento no forno com o calor, ele vai ficar devagar, vai ficar lento. Ele já quase foi todo o fermento antes. Daí fica aqueles pão solado, abatumado, aquele bolo. Às vezes só nesse detalhe da fermentação, de deixar esperando, de deixar ali muito tempo, enquanto já deveria estar dentro do forno. Vou colocar aqui do ladinho. Então agora, se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando que eu vou respondendo enquanto ele fica no forno. Eu vou repetir a receita toda corrida agora, sem pausas. Fábio, qual o nome das forminhas? Espera aí que eu tô com o pacote delas aqui. Ecopac. Ai, olha que legal. Hashtag faça e venda. Ecopac. Olha só. Essa daqui é tamanho P, ela é tão bonitinha, ela é desse tamanico. E ela tem várias cores, que é muito legal, por isso que eu te falei, para identificar. Eu vou fazer um bolo, então os bolos de cenoura vai ser amarelo. Eu vou fazer verde o pão integral. Eu vou fazer de marrom o pão rápido. Tu pode ir mudando os sabores e identificando. Eu achei muito bacana. E é um meio de simplificar. Por exemplo, ela pode ser reutilizada. Ela pode ir, faz todo o processo, vai para o forno, depois para o freezer, depois para o micro-ondas. E mesmo assim, depois você ainda pode descongelar, assar de novo. Mas, olha que prático pegar, não ter que fracionar,
Já tá pronto, só esperar esfriar, colocar a tampinha e colocar no freezer. É maravilhoso. Quer sair, já levar prontinho, fechadinho, é uma porção. É bem legal. E tem vários tamanhos. Essa é a P, a menorzinha, tem as maiores. Só que tem que cuidar, essa marca aqui dentro não precisaria untar. Eu unto de teimosa. Sabe quando tem aquelas manias assim de ter que untar? Ela não precisa, ela não gruda. Só que tem uma outra marca que eu não lembro a marca, mas ela é marrom, que é tudo caneladinha assim. Ela é bem bonitinha, a embalagem, bem semelhante, só que dentro ela não é nesse material que não gruda. Ela é um papelão. Então vai grudar, vai aderir. E eu unto já por descargo, assim, mas não precisa, porque essa aqui eu já testei e não gruda. A Fábio, posso trocar a farinha de grão de bico por quinoa? Pode. Pode colocar também, se tu quiser, farinha de amêndoas no lugar. Ó, a Luzinete me perguntou, posso colocar na forma de alumínio para pães? Pode colocar a receita inteira, dá um pão. Dá um pão grande na forma de 28 centímetros, se eu não estou enganada, 28 por 10, na forma tradicional de pão. Assim, dá um pão, pode colocar também. Essa receita, ela é um pão rápido, mas assim, ó, rapidex, muito rapidinho. Tu faz, é ingredientes que tu tem na mão, que tu tem em casa. Quer fazer a substituição, a troca? Pode. Ela é uma base e você pode ir alternando. Por exemplo, a farinha de aveia, não quer utilizar a farinha de aveia. Quer trocar, quer substituir pela azaia, que é a farinha de mandioca? Pode. Quer trocar a farinha de grão de bico? Pode. Quer trocar a farinha... Pode tudo. Ela é uma receita muito boa, muito boa. Quer trocar, por exemplo, gosta de consumir iogurte de kefir, não quer usar leite vegetal, troca pelo iogurte de kefir. A única diferença é que vai um pouco mais de iogurte por causa da densidade mesmo, que o iogurte ele é mais viscoso, né? Então vai um pouquinho mais. Mas o leite com o vinagre funciona muito bem. Ó, a Valesca perguntou, como faço farinha de grão de bico? É o mesmo processo da de feijão branco. Ele já inchou, porque quando eu coloquei ficou sobrando água. Agora não, agora ele já tá... Deixa eu pegar uma colher. Aqui, ó. Olha. Era um feijãozinho bem pequenininho. Agora já começou a inchar. Ainda ele não começou a liberar nada. Ele começa a espumar, ele começa a liberar todos os fitatos, aqueles antinutrientes que causam aquela dor na barriga, sabe? Aquela distensão assim que começa a inchar, parece que a barriga vai explodir. Ai, come um pão, não cai legal, começa aquela dor, começa a sentir que começou a dar gases. Tudo isso vai diminuir. Muitos dos casos vai eliminar, porque o que acontece é uma reação que ocorre, né, quando deixa esses fitatos dentro do feijão, que eles são tóxicos, eles vão... Quando tira ele, que faz todo esse processo de remolho, todos esses sintomas vão embora. E daí tem só uma farinha bem purinha, bem maravilhosa. Então, vai sair farinha de feijão branco aqui. O processo para vários é o mesmo. Para feijão, para grão de bico, quer fazer com feijão preto, com feijão marrom. Esse tempo atrás eu comprei um feijão na feira, achei o máximo. Ele era meio cinza, não lembro nem o nome, porque eu sempre compro na mesma banquinha os feijões, porque ele planta muito feijão diferente, eu adoro, acho o máximo. Ele planta uns que são bem grandões, que é tipo feijão de salada, ele planta esses que são menorzinhos, feijão colorido. Olha, nunca tinha nem passado pela cabeça que existia tantos tipos de feijões. E daí eu peguei um feijão que ele era meio cinza, assim, ele era bem diferentão. De repente, aquele feijão começou a soltar na água, o cinza foi embora, saiu tudo, ficou bem clarinho. Daí depois, quando começou a cozinhar, ele começou a mudar de cor de novo. O que tá acontecendo?
O feijão ele ficou branco. O feijão que era cinza ficou branco. Então é bem bacana. Esse processo tu faz com qualquer feijão. Todos eles fazem o mesmo processo. Com essas leguminosas que até algumas castanhas também é necessário fazer, tipo castanha de caju. Faz essa mesma etapa para liberar os fitatos. Ela começa a espumar. Depois de um tempo, começa a espumar, começa a sair assim, você enxerga a diferença. A Neuza perguntou, posso substituir por limão? Não suporto vinagre? Pode sim. Ele não fica com gosto, é bem pouquinho. É o vinagre de maçã orgânico, ele não é forte igual o vinagre normal. Mas pode substituir por limão, tudo certo. Não tem problema. Coloca a mesma quantidade, 1 para 1. Então, se for em meia colher, coloca meia colher de suco de limão. Não tem problema. A Luzinete perguntou, se não tiver farinha de feijão branco ou de grão de bico, qual outra posso substituir? Pode substituir por farinha de amaranto, pode substituir pela farinha de quinoa, pode trocar por farinha de aveia, pode mudar a proporção, por exemplo, colocar então só a farinha de aveia e a farinha de arroz. Pode alternar na mesma quantidade, tá? No caso, se for, eu vou substituir a meia xícara de farinha de grão de bico ou de feijão branco. Então, vai colocar 1/4 de farinha de aveia e 1/4 de farinha de arroz, que vai substituir pela mesma quantidade. Sim, a Paty perguntou, se eu quiser adormecer a massa, deixo ela em um pote fechado? Sim, ou coloca filme plástico ou fecha com a tampa, porque quando você coloca na geladeira ela resseca, então não deixa ela assim aberta, nenhuma massa aberta. A Andrea perguntou, essa receita rende um pão no tamanho pão de forma? Isso aí, tamanho assim. Tamanho assim é bom, né? Qual é o tamanho, Bruna? É 28 por 10. Glaucia, já vou repetir. Tá, anota, pega o caderno, a caneta e coloca os ingredientes, alguma dúvida, um passo a passo que faltou, anota tudinho para depois reproduzir o pão várias e várias vezes. Então você vai precisar de meia xícara de farinha de arroz. Eu gosto muito, sempre utilizo de farinha de arroz integral por causa das fibras. Já que está utilizando, escolhe uma opção mais integral dentro das opções que tu tens, vai te proporcionar mais fibras, vai ajudar todo o teu organismo, é melhor. Mas não quer utilizar a farinha de arroz integral, quer utilizar a farinha de arroz branco, tudo certo. Pode utilizar que vai funcionar, só vai mudar a absorção de líquidos. Meia xícara de farinha de arroz integral, meia xícara de farinha de grão de bico. Se não quiseres utilizar inteira de grão de bico, pode utilizar 1/4 de grão de bico, 1/4 de farinha de feijão branco. Pode trocar por meia xícara de feijão branco. Daí você vai precisar de meia colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo, né, como é conhecido. Meia colher de chá de goma xantana, é um pouquinho de nada, é 1 grama, é só para grudar, para ligar todos os ingredientes, a estruturação, umidade e tudo mais para a receita. Meia colher de chá de sal. O sal, se tu quiseres experimentar depois ou quiser adicionar um pouquinho ou quiser deixar nessa quantidade também, é porque eu não gosto muito de sal, então sempre tem a quantidade de sal reduzida. Daí, meia colher de chá de vinagre de maçã orgânico. Ó, anota meia xícara de azeite de oliva. E daí, entre parênteses, do lado, tu coloca menos um dedo, que eu já vou te explicar de novo. Eu já testei com 1/3 e já testei com meia xícara. Nenhuma das duas ficou boa. Daí, como é muito complicado de passar por peso, então eu resolvi te explicar dessa maneira. Por quê? Meia xícara, ele ficou muito pesado, não gostei da textura. E 1/3 faltou. Então eu falei, não,
vamos achar um meio termo. E o que que eu fiz? Eu coloquei na xícara, que seria meia xícara, mas eu deixei faltando um dedo assim. Coloca como se fosse o teu dedo e não preenche toda a meia xícara. Deixa faltando um espacinho. Vai precisar de 150 ml de leite vegetal. Pode ser leite de castanha de caju, pode ser leite de amêndoas, pode ser leite de arroz, leite de amendoim, leite de coco. Único detalhe, se for utilizar o leite de coco e usar aquele leite de coco de garrafinha, aquele leite de coco que já tem espessante, que é aquele leite grosso, viscoso, ele vai dar diferença. Então tu vai ter que acrescentar mais leite de coco ou água, porque ele já vai ter aqueles, eu não lembro se é goma ou eu acho que é goma xantã, não lembro se é goma, é alguma goma que tem dentro dele para emulsificar, para deixar ele viscoso. O leite de coco ele é líquido e lá o de garrafinha não, né? Então essa consistência vai trazer diferença no resultado final da receita. Cuidado, vai precisar de uma quantidade maior. E mesmo assim, se for necessário, o leite vegetal acrescenta mais no final. Ele vai ser o termômetro da tua massa. Sempre o que vai regular a massa é a parte líquida, que no caso das receitas sem glúten nós escolhemos, intitulamos o leite ou a água. Eles que vão definir se coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos. Menos não tem como tirar, né? Então vai colocando sempre aos poucos e se precisar mais, coloca também aos poucos, uma colher de sopa por vez. Porque a massa, ela não pode ficar pesada, ela não pode ficar muito densa, ela tem que levemente escorrer, ficar aquela textura bem cremosa. E tu vai sentindo ela, vai observando também. Virou, ficou aquela massa dura, agarrada na colher, que não virou de jeito nenhum, é porque ainda falta líquido, falta hidratação. E também foram 3 ovos para essa receita. A Salete colocou leite de soja. Leite de soja eu não gosto de utilizar, por quê? Porque a grande maioria da soja é transgênica. Ela teve aquela mutação no grão para ela ter maior produtividade, o nosso organismo não reconhece. É como se ela entrasse e não conseguisse, com a palavra, vai ocasionar sensibilidade no decorrer do tempo, vai acontecer alguma alergia, o corpo ele vai avisar que algo não está certo e é por esses fatores. Tudo que a gente utiliza transgênico, cedo ou tarde a conta vem. Nós somos cobrados, nosso corpo cobra o que a gente coloca para dentro. Então, cuidado. Sabe que falando nisso de transgênico, é um assunto que eu não falo muito. Aliás, de vez em quando eu falo, mas eu vou contar só um caso, por quê? Eu fui lá comprar produtos e daí eu queria proteína de soja. Era proteína de soja. Mas tem uma marca que eu não lembro o pacotinho dela, eu sou muito visual, né? Eu lembro da embalagem e ela não é transgênica. Ela é soja orgânica, então tu vai pagar um pouquinho mais, mas não é muito mais. E era orgânica e eu queria aquela e não tinha. Daí ela disse, tem essa daqui. Daí eu perguntei, tá, mas essa daqui, ela é de soja transgênica? Daí a menina toda sem jeito, porque é uma rede, é uma loja bem grande, ela disse bem assim, sim, é. Sabe, toda encabulada, assim, que não podia falar. Foi muito bacana da parte dela, porque ela podia, não é a mesma, sabe, enrolar. E não, ela falou, olha, não é. Então, é transgênica, não é aquela, é diferente. E isso é bem importante quando vocês forem comprar, cuida, pergunta, porque às vezes não tá escrito ou fica no pacote, né? Fica em tantos cantinhos, em tantos lados que passa despercebido. Pergunta, tem muito produto. Nem tudo que está dentro dessas casas de produtos naturais de fato são bons, são produtos bons. Lá tem de tudo, você que vai escolher o que vai passar na peneira.
Tem produtos que são de qualidade, que não tem nada transgênico, que os ingredientes são bons, como tem produtos que diz na embalagem natural, diz na embalagem sem glúten, sem lactose, só que é atupetado de porcaria, mas assim, ó, abarrotado. Só o que não tem é glúten, só o que não tem é lactose, mas tem tanta coisa ruim que eles conseguem colocar dentro do pacotinho que não vale a pena o consumo. Então, cuidado quando for comprar. Maria Merici, leva 3. Meia xícara de farinha de grão de bico, meia xícara de farinha de aveia e meia xícara de farinha de arroz. Se eu esqueci de uma falando, me perdoe. É 3. Ah, Neuza, muito obrigado. Vai açúcar. Vai meia colher de chá de açúcar também, que pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar demerara, pode ser açúcar de coco, pode ser mel, melado, qualquer um. É só pra quebrar, sabe? Dar aquele gostinho. Já fiz com mel, fica bem gostoso. Eu vou te mostrar que ele tá quase pronto. Deixa eu achar, pegar esse mesmo. Olha, que lindo! Mas ainda não tá pronto. Deixar ele mais uns 2 minutinhos só para ele dar uma douradinha, que eu já vou cortar, já vou abrir, já vou te mostrar como é que ele fica. Mãe da Raíssa perguntou, quanto tempo de forno? Vai depender do tamanho da forma que você for utilizar. Esse daqui ele leva mais ou menos 15 minutinhos na forminha pequenininha. Mas se for uma menor que essa, que é aquela bem bisnaguinha mesmo, ele vai levar 10 minutos, é super rápido. Se for numa forma de pão, ele vai levar mais ou menos 20 minutos, então depende da quantidade. Quanto maior, mais tempo vai levar, quanto menor, mais rapidinho. Ó, a Paty perguntou, se eu usar leite de coco com espessante, quanto de água eu coloco? Provavelmente você já deixa mais meia xícara e vai ajustando. Vai ajustando até ela ficar na textura de bolo cremoso. Porque vai depender da absorção e vai depender de quanto de espessante tem. Algumas marcas têm mais, outras marcas têm menos. Algumas ele é aquele leite de coco de garrafinha, mas ele é bem ralinho, sabe? Quase não tem espessante. Outras é aquele leite de coco grosso, que assim, meu Deus do céu, não sai nem do vidro, que é cheio de espessante. Aquilo ali não é grosso daquele jeito, porque tem mais gordura, nada disso. É só porque aumentou a quantidade de espessante. É igual a indústria vai tentando burlar, né? Tentando enganar, não tem outra palavra. Quando você olha, que há um tempo atrás eu ainda utilizava creme de leite, os cremes de leite de caixinha, quando eu trabalhava na confeitaria. E daí tu olha lá, 17% de gordura, 14% de gordura. São creme de leite ruins, que não tem o intuito do creme de leite é a gordura do leite. E tu olhava, ele era denso, ele era creme de leite, aquele creme de leite grosso, mas ele não tinha gordura. Tu pegava o rótulo para ler, era um monte de porcaria, era um monte de espessante para ele ficar com aquela consistência. Daí tu olha, é creme de leite, mas assim, de bom ali não tem nada, é a mesma coisa. Daí tu vai pegar um creme de leite com um teor bem alto de gordura, tipo uma nata que tem 38%, se não estou enganada, de gordura, é completamente diferente a textura. Então já tem como parâmetro, né, que aquilo lá era tudo. A Glaucia me perguntou qual é o peso dos ovos, 60 gramas. Vai dar 180 gramas de ovos. Nesse caso, ele não vai açúcar para fermentar, não é nada disso. O açúcar é só para quebrar o sabor mesmo e deixar aquele pão mais neutro, nem tão salgado e nem um pão doce. Ele vai ficar aquele pão intermediário. A Andréia perguntou, esse pão tem nome? Eu costumo chamar a maioria dos meus pães de pão rápido. Esses pães que são rapidinho mesmo, eu falo, vou fazer um pão rápido. Não batizei ele ainda. Vou pensar no nome. A Valesca, ela perguntou se leva aveia. Leva. Ó, ela leva meia xícara de farinha de grão de bico, meia xícara de farinha de aveia e meia xícara de farinha de arroz. Maria Eugênia,
180 graus ele vai assar. E daí ele vai ficar em média de 10, se for bem pequenininhos, até 20, 25 minutos. Vai depender da quantidade da forma. Ah, se for uma forma bem estreita, mas alta, ele vai demorar mais. Se for uma forma mais comprida, essa daqui ele demora 20 minutos. Essa forma de pão tradicional. Ai, já vou tirar ele. Deixa eu só acabar de responder. Algumas eu já respondi, mas eu só vou reforçar. Pode usar qualquer leite vegetal. Os que eu gosto de utilizar é da tal da castanha, porque ele só tem 2 ingredientes, que é a base vegetal e água. Então, se for o leite de amêndoas, é só amêndoas e água. Se for castanha de caju e castanha do Pará. Embora tenha 2 castanhas, é só castanha e água. Leite de amêndoas, só amêndoas e água. Leite de amendoim. É só a base vegetal e água, não tem nada mais. Sempre pega por hábito ler os rótulos. Então sempre leiam os rótulos, que lá vai estar descrito, ó, os ingredientes. Deixa eu virar aqui. Ó, água e castanha de caju orgânica, só. Quando você pegar, e isso vai valer para tudo, tudo. Quando você pegou e tem lá 5, 8, 15 ingredientes, que aquela lista é gigantesca, que as letrinhas começam a diminuir para caber a parte escrita, né, o texto. Larga na prateleira e sai correndo. O meu marido, ele deu risada, ele foi pegar um leite, que o Arthur, ele gosta muito do Choconuts, que ele chama de Toddy, que é o leite vegetal de amêndoas com cacau e açúcar demerara. É igual o Toddy. Eu adoro, eu acho muito gostoso. E daí ele foi comprar e não tinha, mas tinha de outras marcas. Marcas bem conhecidas, bem renomadas, né? E olhou os ingredientes, ele disse: "Ai, eu lembrei que tu mandou deixar, que é para correr quando não consegue ler de tanto nome." Começou a ter muito nome, muito. Não compra, porque pensa, para fazer leite vegetal só precisa da base vegetal e de água. Começou a ter muita coisa ali dentro. Pode utilizar o leite de coco também, só tem que sempre cuidar então o ponto, a quantidade de líquido que vai ter que adicionar depois. Olha que lindo! Ele fica mais escurinho porque as minhas farinhas são integrais. Se você utilizar farinhas mais brancas, ele vai ficar mais branquinho. Ai, que amor! Deixa eu colocar aqui que eu já vou tirar. Viu que não gruda? Que ele sai bem facinho. Olha. Eu unto de teimosa. Pronto. Agora eu vou cortar. Pode esperar ele esfriar, não tem problema. Esse daqui ele é um pouquinho diferente do pão de fermentação biológica, né? Ele não precisa esperar esfriar por completo para comer, porque ele continua cozinhando, no caso do de fermento biológico, esse não. Esse daqui pode comer ele quentinho, não tem problema nenhum. Olha, ele é muito fofão, muito gostoso. Ele tá com essa casquinha, principalmente aqui em cima, porque ele foi assado no método seco. Então, logo depois que ele esfria, que ele fica descansando, então você pode observar que ele vai estar bem molezinho, bem macio a casquinha. É só agora que ele tá quente e ele fica muito gostoso, bem fofo, bem fofão. Ai, eu adoro. Eu adoro esses pães que são bem práticos de fazer. A Liane perguntou qual a marca das forminhas. É Copac. Eles colocaram como nome forma italiana. É Copac é a marca, né?
É fermento de bolo, tá? Esse daqui é fermento de bolo. A Liara perguntou, farinha de banana verde, pode substituir alguma dessas farinhas? Pode substituir a farinha de aveia, porque ela tem a mesma liga, embora é outro produto, ela tem a mesma liga que vai fazer dentro da receita a farinha de aveia. Pode substituir. Esse pão ele é muito legal, você pode brincar com várias combinações de farinhas, várias. Pode colocar grão de bico, trocar farinha de arroz por farinha de amêndoas, utilizar aveia, não utilizar aveia, colocar farinha de mandioca. Pode fazer assim, ó, eu cansei desse sabor, coloca mel, dá outro sabor. Eu não quero mais esse pão com esse sabor. Então tira o mel, coloca o açúcar mascavo e coloca a farinha de grão de bico, dá outro sabor. Coloca ele, faz ele com farinha de feijão branco, com farinha de amêndoas, por exemplo, dá outro sabor. Cada troca é um sabor diferente, é uma nova possibilidade que abre. A Luzinete perguntou, dá para fazer rosca com essa massa? Dá, mas de fermentação biológica fica mais gostoso. E foi muito bom ter todas vocês aqui, muito obrigado meninas pela participação, e vão colocando, eu vou colocar uma caixinha, vão colocando lá sugestões do que vocês querem ter nas aulas de terça e de quinta. Então vejo você aqui ao vivo de novo na quinta-feira, beijo!